Sejam muito bem-vindos ao Livros e Bolos. Eu sou a Isa Brandão, escritora, leitora, mãe, esposa e agora podcaster. Bom, bem-vindos ao primeiro episódio, Crepúsculo e a Falta de Post-its Pretos. Gente, se vocês ouvirem barulho de gato, criança ou obra, é porque eu tenho uma gata, tenho crianças e tenho uma obra acontecendo aqui em casa. Então pode ser que em algum momento pode sair algum barulho. Quando fizer, provavelmente eu vou ficar quieta. Vai ser cortado na edição. Porém, pode ser que aconteça de sair um pouco e é isso. Me perdoe. Sim, estou gravando o podcast na minha casa, sentadinha no computador com o microfone, porque meu marido, que é o editor desse podcast, tem um equipamento bom pra isso, já que ele é fã de dublagens e tem até um canal com dublagens. Quem quiser é só me procurar nas redes sociais, que eu já vou falar pra vocês, que eu mando pra vocês o link das dublagens dele. Vou me apresentar melhor nesse primeiro episódio, falar mais ou menos a ideia do que é o podcast e falar do tema principal, que é desse episódio, que é Crepúsculo e a quase falta de post-it preto. E vocês já vão entender o que aconteceu. Primeiro, eu sou a Isadora, eu tenho 25 anos, eu sou mãe de 2 crianças, eu sou casada, leio há uns 15 anos, eu acho, e também escrevo. Tenho alguns livros publicados, não estão disponíveis na Amazon, mas se você entrar em contato comigo eu consigo fazer uma coisinha por você. E temos também uma versão física do meu primeiro livro, Antes de Partir, na Wiclap, e um dos meus contos disponível na antologia Magia do Amor, que também só está disponível na Wiclap, por enquanto. Não, por enquanto não, é isso mesmo. Se a Amazon não resolver minha situação, é isso mesmo. Mais pra frente podemos ter mais coisas, mas por enquanto é o que temos. Eu sempre quis fazer algo diferente. Eu já tentei ter canal no YouTube, eu já tentei ser influencer, literária e tudo. Mas eu gosto muito de podcast. E podcast, gosto de videocast também, gosto de sentar e assistir de vez em quando, porque eu acho que o videocast meio que tira a necessidade de descrições e tal, então a gente precisa sentar e assistir, mas eu adoro ouvir podcast. E se deixar, eu passo o dia ouvindo. E aí, eu gosto de falar também. Gosto muito de falar. Apesar de gostar de falar, a minha dicção não é 100%, então vocês me perdoem, tá? Se falhar alguma coisa, porque minha dicção falha. Quase sempre. Voltando, né? Eu sempre sonhei em ter um podcast. E aí, conversando com algumas amigas e tal, falei assim: não, tá na hora de tirar esse projeto do bolso. Vou falar sobre o quê? Qual que é o assunto que eu mais entendo na minha vida? Livros. O meu podcast, apesar desse primeiro episódio ser sozinha, vão ser raras vezes que estarei aqui sozinha. Já tô marcando com algumas autoras brasileiras, do meio independente principalmente, algumas influencers literárias que são minhas amigas. Por enquanto, ninguém tão grande, tá, gente? Eu não vou chegar aqui com uma Paula Pimenta, por exemplo, seria o meu sonho, mas, por enquanto, ainda. Quem sabe mais pra frente a gente consegue. Ainda não é o momento. Teremos episódios semanais aos sábados. Por enquanto, sábados. Se mudar, fiquem de olho na minha rede social, que eu tô devendo de falar pra vocês. Mas fiquem de olho por lá, que eu aviso se mudar alguma coisa. Eu sempre estarei lá avisando as mudanças. Como vai funcionar? Serão episódios semanais, todos os sábados, por enquanto, né? Eu já falei isso pra vocês. O primeiro episódio de todo mês vai ser um resumo das minhas leituras do mês anterior com uma amiga. Já está escolhida, já conversamos e ela já topou. Toda semana eu vou tentar trazer um convidado. Esses convidados serão escritores, leitores, influencers, ilustradores, pessoas do meio literário, pra gente poder conversar sobre produção de conteúdo, sobre livro, sobre a vida. A gente pode começar falando de livro, sobre qualquer coisa e sei lá, de repente a gente tá falando de física quântica. Sei alguma coisa de física quântica? Não. É só um exemplo. Não sei nada de física, química e biologia. Sou boa em tudo, menos. Tá, física eu sei um pouquinho. Biologia até sei um pouco, mas química, sou péssima. Esse primeiro episódio eu vou falar um pouco. Os próximos episódios que terei convidadas ou convidados, que terei alguém comigo. Eu quero que esse podcast funcione como um lugar seguro, um lugar confortável. E quando eu penso em conforto, eu penso em bolo.
Por isso, livros e bolos. Eu quero que esse podcast seja um lugar que eu vou sentar e conversar com pessoas que eu conheço, talvez pessoas que eu vá conhecer, e vai ser como se estivéssemos sentados na mesa de casa, comendo bolo e conversando. Por isso, livros e bolos. E antes que você se pergunte, vamos falar de bolos? Se surgiu o assunto, também. Porque eu adoro bolo, eu adoro fazer bolo e eu adoro falar de bolo também. E antes que você me pergunte, e já estou respondendo, meu bolo preferido é o de cenoura com cobertura de chocolate. Clássico. Mas eu tenho um segundo bolo preferido que é bolo com massa de chocolate e o recheio de mousse de maracujá. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu também acho que é outro clássico, vai. Eu gosto de clássicos em bolos, pelo menos. Então é isso. A conversa vai ser simplesmente sentar e conversar e falar de livros e dos assuntos que surgirem e da vida. E Isa, quanto tempo de duração um podcast? Não sei. Depende do episódio, depende da edição também, depende de quanto eu errar durante a gravação. E esse primeiro episódio, apesar de chamar Crepúsculo e a quase falta de post-its pretos, que eu já vou explicar, é quase que um devaneio também. Sou eu simplesmente falando comigo mesma, na verdade falando com vocês, como se vocês estivessem conversando comigo, mas acaba que só eu tô falando. E eu espero que vocês gostem. É quase que mergulhando na minha cabeça. As minhas redes sociais. Eu só uso o Instagram e um pouco do TikTok, mas o TikTok eu uso só pra assistir mesmo. No Instagram é Romances da Isa Paiva, tá? Não é Isa Brandão, tá lá, Romances da Isa Paiva. Eu acho que tem como eu deixar linkado aqui na descrição, vou tentar deixar pra vocês. Me sigam, comentem lá o que vocês acham do episódio, falem comigo, eu adoro conversar. Não é à toa que eu tô abrindo um podcast. E já faz 10 minutos que eu tô falando, quase 10 minutos, não sei quanto tempo vai estar na edição, mas aqui estou falando há 7 minutos e meio e ainda nem entrei no tema do episódio, pra vocês verem o quanto eu gosto de falar. Por que Crepúsculo e a falta de post pretos? Eu leio Crepúsculo desde que eu me lembro. É, basicamente desde que eu me lembro. Eu lembro de assistir o filme e me apaixonar pela história do filme. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero ler o livro, mas eu não era muito fã de ler na época. Aí minha mãe falou assim, mas você vai ler? Eu falei assim, vou. Ela falou assim, tá bom, vou comprar o primeiro. Mas, se você não lê, eu não compro os outros. Pra quem não gostava de ler, eu li o primeiro livro em uma semana. E eu sempre reli Crepúsculo. Sempre, sempre, sempre. Sempre que dava vontade eu relia. Mas fazia uns bons anos que eu não lia novamente. Desde que eu comecei a escrever, eu nunca mais tinha lido Crepúsculo. E hoje que eu terminei, eu li. Eu tô falando Crepúsculo, eu li só os livros principais, tá? Crepúsculo. Nossa, gente, a dicção foi embora já, ó. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Não li A Breve Segunda Vida de Britânia, não pretendo ler em breve, assim. Não li Sol da Meia-Noite, nunca li Sol da Meia-Noite. Eu li quando vazou, há um tempo atrás, bem tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Vazou até o capítulo da Campina. Eu nem sei se continua da mesma forma. E eu lembro muito pouca coisa. E eu não tenho aquela edição limitada de Vida e Morte. Seria meu sonho. Inclusive, Intrínseca. Se um dia chegar você e vocês quiserem me dar, eu vou ser muito feliz. Porque eu sou uma pessoa muito fã de Crepúsculo que não tem esse. Nem o Sol da Meia-Noite. Ou A Breve Segunda Vida de Britânia eu tenho. Então vamos lá. Foi a primeira vez que eu li Crepúsculo com esse olhar de autora. E foi uma experiência muito legal. Porque ao mesmo tempo que eu lia como autora, eu lia como aquela fã que eu era há não sei quantos anos atrás. Não colocaremos datas. Porque eu sou, depois do Covid, a minha memória deu uma falhada aí. Eu sabia certinho o ano que eu tinha lido, agora eu já não sei mais. Eu acho que 2009 ou 2010. Por aí, 2009 ou 2010. Foi uma experiência muito legal reler Crepúsculo. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto do Jacob. Sério, eu não suportava o Jacob. Eu acho que eu tinha muito uma imagem do Jacob dos filmes na minha cabeça. E o Jacob do livro, a não ser em Eclipse eu não gosto tanto dele assim. Mas no Lua Nova, nossa, eu tava. Meu Deus, Jake! Meu Deus, Jake! Meu Deus! E no Amanhecer também. Eu até achei que ele é muito engraçado. Pra começar com o Jacob, muito engraçado. E o Amanhecer é dividido em 3 partes: a parte 1 da Bella, a parte 2 do Jacob e a parte 3 da Bella de novo. Eu não imaginei que eu ia ter tanta marcação. Ah,
Eu vou entrar no assunto dos post-its já, só um minuto. Tanta marcação na parte do Jacob. Eu tive muita marcação. Um dos motivos de eu querer reler Crepúsculo era marcar os meus trechos preferidos da série. E aí veio a quase falta dos post-its pretos. Eu não sei se vocês têm esse hábito de marcar, mas eu marquei. Eu marquei. Eu não marcava antes, até eu ver a Bells Lopes, a Isabela Lopes, né? Marcando os dela. E eu achei interessante a ideia. E aí eu comecei a marcar. E eu ganhei post-its coloridos pretos da minha amiga Luana Faioto. Eu comprei alguns também. Inclusive, Luana Faioto será uma das convidadas. Não sei quando gravaremos, não sei sobre o que falaremos, mas será uma das convidadas. E provavelmente convidada recorrente. Ela que trate de voltar sempre. E ela que me deu os post-its pretos. Eu tinha 5 cartelas de post-its pretos. Não estavam completos. A primeira cartela estava um pouquinho para baixo da metade, eu acho. E aí eu li o Crepúsculo. A versão que eu li é a versão da capa branca, que é a edição de bolso. Eu não sei se tem, sem ser edição de bolso, a capa branca. Vou pegar meu WhatsApp aqui um minutinho para ler para vocês quantos post-its eu usei em cada livro. O que não foi pouco. Eu tô abrindo aqui, gente, um minutinho, tá? Mensagens favoritas. Comecei com Crepúsculo, né? Eu falei pra vocês. A edição de bolso tem menos páginas. Crepúsculo, que é o primeiro, foram 282 post-its em 286 páginas. É quase que um post-it por página. Mas, calma que piora. Isso é uma coisa que eu falo muito. Calma que piora. Vocês vão acabar vendo que eu falo muitas. Lua Nova, que é o segundo livro, ficou com 204 post-its em 307 páginas. Deu uma boa equilibrada. Tem bastante, mas até que tá bom. E aí, veio o Eclipse, que eu não imaginei que ia ter tanto post-it assim. Principalmente porque eu não suportava o Jacob em Eclipse. Mas tem partes que eu fiquei assim, nossa, é verdade. Eu concordando com o Jacob, gente. Não, eu não esperava isso. Em pleno 2024, eu concordando com o Jacob. Ficou com 342 post-its em 364 páginas. Tipo, é muito post-it. E é muita página. Veio amanhecer. São 464 páginas no total. Foram 586 post-its. Eu perdi o controle. Eu perdi o controle de como usar post-it, de onde marcar, do que marcar. Me sobraram 7 post-its pretos. Ou seja, eu estou com falha de post-it, com falta, né? Agora que eu sou uma leitora que marca. Simplesmente porque Crepúsculo acabou com eles. Eu marquei, sim, minhas partes preferidas, meus trechos preferidos. Mas eu marquei também, tipo assim, no Crepúsculo, sinais de vampiro. No Lua Nova, sinais de lobisomem. No Eclipse, sinais da Victoria. E marquei sinais dela, do James, do Laurent e nos outros também. No Amanhecer, sinais dos Volturi. Um pouco ali da mitologia que a Stephenie Meyer criou. Então, assim, eu perdi o controle. Eu não sei onde ele foi parar. Entendeu? Eu pretendia reler Percy Jackson e marcar com os post-its pretos. Eu pretendia reler a seleção. Eu ainda vou reler esses, tá, gente? Eu só não sei se eu vou fazer marcação. Com post-it. Posso marcar com um lapisinho e tal, mas não sei se eu vou fazer marcação com post-it, porque eu já não tenho quase nada. Eu tenho mais além dos pretos, tá? Mas é que também tá acabando. Eu perdi o controle totalmente. Eu pretendia reler a seleção e Percy Jackson pra fazer a mesma coisa com Crepúsculo, mas eu percebi que a hora que eu for fazer isso, eu preciso ter um estoque de pelo menos uns 10 mil post-its. Porque vamos somar? Eu vou somar aqui e vou falar. Eu já tinha somado, mas eu esqueci quanto que deu. É 586 do primeiro. Do primeiro não, do último, né? É 586. Aí o terceiro, 342. Aí já deu quase 1000 post-its. Aí, 204 e 282. Deram 1414 post-its. Crepúsculo trouxe pra minha vidinha, além do prazer de ler, né, há anos atrás e tal, porque eu falo que se eu leio hoje, o tanto que eu leio foi porque eu comecei com Crepúsculo, porque eu encontrei ali um prazer em ler quando eu li Crepúsculo.
mas trouxe pra mim uma falta de post-its pretos. E sim, é um white paper problem. Quem precisa de post-it preto? Ninguém. A não ser eu. Para mim, eu preciso. Não sei porquê. Na minha cabeça, eu preciso. E vou aí conviver com os meus 7 post-its pretos. Provavelmente eu vou guardar eles até eu conseguir mais post-it. É o que eu farei, né? Eu decidi reler Crepúsculo pra marcar, pra ver com novos olhos a história, com olhos de autora. E direi aqui, encontrei algumas partes que tem furo. Exatamente, Crepúsculo tem furo na história, tem furo, tem umas coisas ali que eu fiquei meio assim. E aí, enquanto eu lia, eu tive a sensação olha que chique, até parece que eu falo assim no dia a dia. Provavelmente a Stephanie planejou Crepúsculo para ser 1 ou 2 livros. Essa era a minha sensação enquanto eu lia. Eu, como autora, sei quando o autor escreve pra ser mais, quando escreve pra ser menos. É tipo a Carol Kiss continuando a seleção, não faz nem sentido. E depois eu fui ver a minha amiga Camila, que provavelmente participará um dia também. Ela está convidada. Ela falou que vai ouvir, então ela tá ouvindo o convite. Eu vi, ela me mandou um vídeo no TikTok de uma australiana que entende muito mais de Crepúsculo que eu já imaginei entender na minha vida, que nunca chama Renesmee de Renesmee. Ela falou que primeiro ia ser Twilight e Forever and Down. Alguma coisa assim. Eu acho que era algo assim. Só que a editora que ia ser o Crepúsculo iria ser o Amanhecer. O Jacob e a Bella não iam ter tanta relação e tal. Mas a editora queria esse ano da Bella no ensino médio. O que faz muito sentido, pensando que iria ficar um buraco ali na história. Mas faz muito sentido. E aí veio o Lua Nova e o Eclipse. É muito bom. Não vou falar que é ruim, não. Mas claramente parece que foi um livro que foi feito para fazer dinheiro. Por que, que eu digo isso? Quando um autor escreve por prazer, pensa naquilo para manter, programa uma história para ser longa e escreve por amor a história e tudo, ele trabalha muito naquilo. Pra não ficar nenhum furo. Ele investe muito do tempo dele, do estudo dele. E eu encontrei alguns furos que me incomodaram durante a leitura de Crepúsculo. Não vou ficar aqui falando, isso e aquilo. Às vezes eu posso enxergar como um furo e outra pessoa não. Mas parece que foi um livro, apesar de muito bom, os dois. Muito bom, muito bom. Até o Lua Nova, eu me impressionei o quanto eu gostei do Lua Nova. Antigamente era o meu. Não gosto. E eu acho que hoje, depois de amanhecer, é o meu segundo preferido. E eu gostava muito da Breve Segunda Vida de Britannia, mas eu não sei se eu vou reler ele, porque eu não quero perder o carinho que eu tenho pela Bri, não sei, entendeu? Não é o momento de ler a Breve Segunda Vida de Britannia. Então, assim, eu gostei muito de reler, com um olhar bem diferente. Eu amei, eu achei que eu ia odiar, e não, eu amei, mesmo com os furos, eu decidi ignorar. Eu decidi ignorar todo e qualquer problema que eu encontrasse enquanto eu lesse. Os furos, apesar de eu ter comentado com as minhas amigas, eu tô ignorando, tô fingindo que eles não existem. Eu até comentei aqui que eu encontrei, né? Mas, tipo assim, sem problemas, tudo bem, eu entendo. Problemáticas, tipo, reprinting, que é muito problemático. Problemáticas como uma certa dependência emocional. E problemáticas como a Bella ter 16 anos e o Edward ter mais de 100. Mas é isso que eu falo. Quando nós vamos ler, principalmente quando é livros com esse propósito, principalmente sobrenatural, romantasia, né, que é fantasia com romance e tal, a gente tem que ignorar problemáticas, tem que fingir que não é aquilo. É tipo a Cotar. Eu li a Cotar e eu finjo que o Reese tem 30 anos e não 500, entendeu? O Tanya eu não finjo nada. Eu preferia fingir que ele não existe. E é isso, sabe? Quando a gente se propõe a ler algo que. Qualquer coisa que a gente vai ler, vai ser muito difícil, principalmente em ficção, a gente ler algo sem problemática nenhuma. Eu leio Collie Hoover. E tem muita problemática em Collie Hoover. Li poucos dela, mas eu gosto. A gente tem que se desfazer das nossas. Eu não vou dizer princípios, não é se desfazer dos princípios, mas ignorar as problemáticas e tal,
pra aproveitar a leitura. E quando eu ignorei as problemáticas de Crepúsculo, meu Deus, como eu aproveitei. Não parecia que eu tinha 25 anos lendo de novo. Apesar de sim, eu olhar com um olhar mais maduro, principalmente pro Jacob. Mas eu aproveitei como se eu tivesse 10 anos de novo. Então é isso. Eu reli Crepúsculo, eu amei. Eu estou com falta de post-it preto por culpa de Crepúsculo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida sem os post-it pretos. Provavelmente continuar ela normalmente até eu conseguir comprar mais, porque é isso que se faz. É isso que eu faço quando eu tenho um problema. Eu só continuo a minha vida fingindo que nada aconteceu. Até o problema se resolver. Ou eu ter um jeito de resolver o problema. É isso, sabe? Reler Crepúsculo, eu falei que foi muito bom como leitora. Como autora, eu encontrei os furos que eu falei pra vocês. Mas eu comecei a prestar atenção que, tipo assim, apesar de ter furos que me incomodaram, na profundidade dos personagens. Principalmente o Jacob. Eu ainda acho que falta algumas camadas. Porque, tipo assim, ele foi criado pelo pai, ele não tem a mãe. Então isso causaria algum tipo de. Não sei trauma, mas uma dor que foi inexplorada durante a história. Apesar de que eu amo. O Jacob é muito engraçado. Ele é muito engraçado. E as opiniões dele. E ele é debochado. E eu não posso com gente debochada. Porque eu também sou. Eu sou sarcástica, eu sou debochada. E aí eu me identifico, sabe? A Bella dos livros. Ai, eu amo a Bella dos livros. Eu falo que eu amo a Bella depois que ela vira vampira, mas nos livros eu amo ela antes dela virar vampira, porque ela ela é engraçada, ela tem personalidade. E eu acho que, tipo assim, os filmes, eu não reassisti, tá, gente? Porque tu tá em telecine, eu não tenho telecine, eu não tô com verba pra ficar assinando telecine agora, não. Os filmes, eles colocaram, como sempre, atores adultos pra interpretar adolescentes. Então eu acho que a gente fica esperando da Bella uma maturidade que ela não tem. Mas quando eu reli, eu ficava, mas gente, a Bella só tem 16, 17, 18 anos. Por mais que nessa idade eu passei por algumas coisas que eu acho que eu agiria diferente do que a Bella agiria, mas é ela, sabe? É uma personagem e é muito bem escrita, principalmente para uma adolescente. Ela é muito madura para uma adolescente, para uma jovem. Ela cuida da mãe dela, ela se preocupa, ela vai morar com o pai dela e simplesmente assume a responsabilidade da casa nas costas. Ela lava a roupa, ela limpa a casa inteira, ela faxina a casa, ela cozinha todos os dias pro pai dela. Quando ela casa com o Edward, é uma preocupação que o pai dela vai comer. E tipo assim, faz sentido? E ela é só uma adolescente que podia estar, sei lá, aproveitando por aí. Deixar, meu pai viveu 17 anos sem eu estar na casa dele. Ele que se vire? Não. Ela, de vez em quando, ô pai, pelo amor de Deus, vamos dividir e tal. O Charlie ainda falou pra ela, você quer que eu faça? Quando o Riley. O Riley? É o Riley, né? Quando o Riley rouba as roupas dela e tal, ela pergunta, pai, você lava roupa? Você quer que eu comece a fazer? Ele. Tipo assim, o Charlie deixou a filha dele assumir, mas não colocou essa responsabilidade nela. E eu achei isso muito legal, porque muitos pais esperam que as filhas adolescentes dê conta de tudo, e às vezes elas não dão. E tá tudo bem. E o Charlie entende isso. E outra coisa que eu acho que não foi abordado corretamente nos filmes, além de muita coisa, mas que eu lendo o livro e lembrando um pouco dos filmes, é essa relação da Bella com os pais, sabe? Nos filmes, até que mostra bastante ela falando com a mãe dela pelo telefone e tal, mas ela troca muito mais e-mail com a mãe dela nos livros do que telefone e tal. Ela sente falta da mãe dela, mas como é muito centrado no relacionamento Bella e Edward, e depois Bella e a falta do Edward, e Bella preenchendo o vazio com o Jacob e tal, não mostra tanta relação dela com a mãe, mas mostra muito a relação dela com o pai. Sabe, apesar dos dois ter muito em comum, eles não têm nada a ver um com o outro. Tipo, eles têm a personalidade bem parecida, são quietões, não demonstram, não falam muito sentimentos, as coisas. Porém, os dois têm uma ligação nos livros que eu acho muito bonita. Principalmente no amanhecer, quando ela decide se casar. Ele, tipo,
E ela engravida e eles falam que ela tá doente. E ele liga constantemente. No filme, eu lembro de mostrar isso. Mas eu não acho que foi com uma profundidade que merecia. Porque é uma relação profunda. Quando ele vê a Bella, tipo. E a Renée Smith, depois da Renée Smith nascer. É muito bonito. Ele fica. Ele sabe que tem algo errado. Ele não quer saber o que tem de errado, mas ele sabe que tem algo errado. Não quer saber para ter a filha na vida dele. E faz de tudo para isso acontecer, sabe? Então, assim, reler Crepúsculo anos depois, agora com uma visão mais madura, com uma visão diferente, porque agora eu não sou só leitora, eu sou escritora também. Então eu sei o trabalho que dá para escrever uma história, mas sei também onde dá para corrigir as coisas. Foi uma experiência maravilhosa. Acabou meus post-its preto? Acabou meus post-its pretos. Tenho só 7? Tenho só 7. Me arrependo? Não. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, sabe? Assim, eu acho que é exagero eu falar que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas eu consegui ler os 4 livros, favoritar os 4 livros. Eles continuam meus favoritos. Coisa que eu imaginei que não iria acontecer. E eu não li procurando o defeito pra não gostar mais. Não, eu decidi ignorar os defeitos pra ter esse amor que eu tenho. Porque se hoje eu escrevo, é porque um dia eu li muito. E se eu li muito, é porque eu comecei lendo Crepúsculo e é mágico. Foi literalmente isso, foi mágico ler Crepúsculo. Ai, vou falar uma coisa que a Stephanie explorou muito bem e uma coisa que ela não explorou muito bem. Ela explorou, que eu acho, na minha visão, muito bem as lendas que lemos. Gente, é maravilhoso. Eu, se tivesse, tipo, não sei se existe, não vou pesquisar, porque senão vai custar dinheiro. E money que é good, né, não have. Como diria Mamonas Assassinas. Inclusive, vão assistir o filme, tá? Dos Mamonas. O marido da minha amiga participou da produção. Se tivesse livros, assim, só das lendas dos Cleodes, ou livros do passado deles, apesar de ser muito bem explicado, eu leria. Eu leria muito. Porque, ainda mais ali como ela descreve que parece mágica, que tem um peso na história e tal. É muito bom. E eu acho que faltou a Stephanie explorar melhor as visões da Alice. Por quê? Por quê? Oh, até parece que eu sou carioca. Por que eu digo isso? Eu encontrei algumas falhas, sabe? Que nem quando. Olha lá, eu falei que eu ia ignorar os furos, que eu não ia falar aqui, mas vou falar um. Quando a Irina decide contar para os Volturi sobre a Renée Smith, achando que a Renée Smith é uma criança imortal, teoricamente ela é, né? Mas vocês entendem, uma criança vampira, uma criança que foi mordida. Ela. A Alice estava vigiando a Irina, porque ela tinha aparecido. Como que escapou da Alice a Irina ter decidido contar por Voltri? Entende? Então, tipo assim, tudo bem que eu até conversei isso com a Cami mesmo. Falei, não tinha como a Alice ver que horas a Irina ia chegar por causa da Renée Smith e do Jacob. Foi um erro deles deixar a Bella sozinha com os dois. Se o Edward, o Carlyle, estivesse com eles na hora que eles estavam caçando e tivesse visto a Irina, poderia ter dado, poderia ter sido diferente. Mas eu acho que foi, ao mesmo tempo que eu acho que foi uma falha e tal, que isso podia ter sido explorado diferente melhor, eu entendo que precisava disso acontecer no livro. É só uma coisa que eu acho que poderia ter sido diferente, sabe? Encontrei coisas que me incomodaram. Estou tentando ignorá-las, mas amo o livro mesmo se eu não ignorá-las. Eu vou amar esse livro pro resto da minha vida. Crepúsculo me fez leitora e vai continuar sendo isso pra mim, sabe? Esse lugar especial. É como, sabe, não sei como dizer. Peraí, eu tô pensando um pouquinho pra fazer uma associação. Crepúsculo é tipo você voltar no seu lugar preferido. Todo mundo tem um lugar que, ou em casa, ou que não seja em casa, que se sente mais à vontade e tal. Reler Crepúsculo foi isso pra mim, foi como estar em casa. Tudo bem que eu tava em casa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu espero que sim. E como voltar pra um lugarzinho da infância, muito bom, sabe? Foi muito gostoso reler Crepúsculo.
Agora, não pretendo reler tão cedo, porque eu acabei, né? Acabei de reler. Foram os meus 2 primeiros livros lidos em 2024. Eu li Crepúsculo e Lua Nova em dezembro e li Eclipse. Comecei Eclipse em dezembro, terminei agora em janeiro. Terminei agora, hoje que está sendo gravado o podcast, 8 de janeiro, eu terminei o Amanhecer. Foram minhas 2 primeiras leituras de 2024, né? E eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor. O plano era ter lido em dezembro, mas é a vida, né? A gente faz planos e as coisas acontecem e nem sempre a gente consegue realizar os nossos planos. Antes que você se pergunte, não estou comendo bolo enquanto eu gravo esse episódio. Quem sabe um dia eu posso gravar um episódio comendo bolo. Pensa que legal. E aí vocês vão ter que me mandar foto ouvindo o podcast e comendo bolo. Vídeo, né? Pra eu ver que vocês estão ouvindo o podcast mesmo, por favor. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo vai ficar o episódio final. No final, né? Depois das edições. Eu imagino que de 20 a 30 minutos, mas faz quase 40 minutos que eu tô aqui falando. E foi muito legal. Eu gostei de sentar e conversar. Por mais que eu esteja falando sozinha. Pra mim, eu tô conversando. A minha cabeça funciona mais ou menos assim. Às vezes estou sentada na minha cama, olhando pro meu espelho e conversando, só conversando, como se fosse com outra pessoa. Eu tô falando comigo. Eu falo sozinha assim. Eu crio diálogos na minha cabeça. Eu acho que não é à toa que eu sou escritora, entendeu? Porque eu preciso tirar as coisas que estão na minha cabeça de algum jeito. E foi legal, eu me diverti gravando esse episódio. Apesar de. Não, eu me diverti. Eu me diverti. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo sábado. Eu ainda não sei quem vai gravar comigo. Eu vou ver se eu também faço alguns episódios extras pra deixar quando acontecer alguma emergência. Me segue no Instagram, Mansidência Paiva, porque lá eu aviso quando vai ser episódio, se tiver alguma alteração. E eu espero muito que vocês tenham gostado, sério. É um lugarzinho. O podcast, eu quero que seja um lugarzinho seguro, um lugar confortável, um lugar de paz. Apesar da minha voz não ser das mais bonitas, quem me dera, eu gosto de falar. E eu gosto de escutar. E aí eu decidi fazer podcast por isso, pra eu falar e as pessoas escutarem. Quem tiver o que falar, quem quiser participar, entra em contato comigo, fala comigo, a gente dá um jeito. A gente faz de tudo. E é isso, muito obrigada por ouvir até aqui. Não sei. Ai, perdi minha língua. Ai, ai. Também 40 minutos falando direto, sozinha. Uma hora a gente morde a língua mesmo, né? Obrigada por ouvir até aqui. Eu espero você no próximo sábado. Com alguém, ainda não sei quem. O único episódio que eu tenho certeza do nome é esse. Então, provavelmente, não sei se no começo vai ter. Bem-vindo ao episódio tal. Pode ser que eu grave depois só pra colocar, mas por enquanto, o único que eu tenho certeza do nome é esse. Porque eu precisava falar de Crepúsculo e da falta de post-it preto que Crepúsculo me causou. Inclusive, estou aberta a receber post-it de presente. Muito obrigada por ouvir. Até sábado. Me segue lá no Instagram. E eu não sei como encerrar. Eu já agradeci umas 3 vezes por ter ouvido. Já pedi pra vocês me seguirem umas 15. E não sei como dar tchau, porque eu acho que eu não quero dar tchau. Eu gostei pra caramba de ficar aqui falando um tempão. Mas isso, até sábado, até o próximo episódio. E eu realmente espero vocês. Eu espero que vocês gostem. E compartilha. Esqueci de pedir isso. Compartilha, por favor, para esse podcast alcançar mais pessoas, mais leitores. Quem sabe mais pra frente eu ter parcerias com esse podcast. Seria muito legal. E se tudo der certo, eu vou começar com essas autoras amigas, influencers amigas. E eu quero ver mais pra frente se eu consigo trazer pessoas maiores, sabe? Tenho contato com algumas autoras do meio independente grandes. Quero ver se eu consigo trazê-las. Tenho contato com influencer, que é um pouco grande. Quero ver se eu consigo trazer também pra gente conversar. E a melhor forma de eu trazer essas pessoas é o podcast ficando grande.
é o podcast sendo compartilhado. É as pessoas ouvindo e gostando disso aqui. Então, se você gostou, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Manda o link. Fala, olha, a doida lá, tá fazendo podcast agora, faz de tudo nessa vida e agora decidiu fazer um. E agora? O meu pezinho na roça. E agora decidiu fazer um podcast. Vamos apoiar. Lógico, você não é obrigada a apoiar, mas se você quiser, eu vou ser muito grata. Obrigada. Até sábado. Livros e Bolos é um podcast independente. Dirigido, produzido e roteirizado pela Isa Brandão, editado pelo Rafa Brandão.